Bem, gente, tudo bem? Vou fazer agora uma videoaula para vocês que vai abordar alguns exercícios de expressões, tá? No sentido de simplificação de expressões. E aí, vamos relembrar, né, as regras de potenciação, radiciação, tá bom? E vai ter alguma coisa também de fatoração de polinômios. Então, só para vocês perceberem que como é comum aparecer isso na matemática, né, pra gente. Então, quando vocês forem estudar limites, por exemplo, vai ser muito comum vocês precisarem simplificar, né, frações para poder passar o limite. Então, é importante que isso esteja bem entendido para vocês, tá bom? Então, eu vou fazer alguns exercícios e depois vocês terão condições, né, de executar as tarefas, as atividades lá na nossa unidade 2, tá bom? Bem, a mesma bibliografia eu ainda não troquei, tá? Continua o livro pré-cálculo. E aqui nós vamos, então, nosso primeiro exercício, que é simplificação de expressões algébricas fracionárias. Então, a letra A aqui. Eu preciso simplificar essa expressão algébrica. Então, olha só, temos aqui potências, né? Temos um número, uma letra, né, elevado a uma potência negativa. Vamos relembrar? Quando nós temos isso, ó, 3, o x elevado a menos 2 é 1 sobre x elevado ao quadrado, vezes y à quarta, mais 6, x elevado a menos 4 é 1 sobre x elevado à quarta. Muito bem. Então, vai ser igual a 3y à quarta, x ao quadrado, mais 6 sobre x à quarta. Para ficar mais elegante a nossa apresentação, né, do nosso resultado, vamos, então, fazer o MMC, né? Então, aqui vai ser x2, aqui é 1, nosso denominador é o x4, vai ficar 3x ao quadrado, y à quarta, mais 6. Então, essa aqui é a nossa resposta final. Beleza. Na letra B, né, nós temos aqui, né, primeiro precisamos fazer uma multiplicação aqui, né? E se vocês prestaram atenção na nossa aula com a professora Adriana, ela ensinou para vocês, né, a fatoração de polinômios. E então a gente tem aqui, né, uma multiplicação, né? Tem o primeiro termo e o segundo termo e uma diferença aqui no meio, né? Que a gente chama isso de diferença entre dois quadrados. Então, essa multiplicação aqui, olha, eu vou fazer, ela daria a ao quadrado menos b ao quadrado, que seria a diferença entre dois quadrados, né? Eu vou só fazer devagar para vocês verem que de fato vai dar isso aqui mesmo. Então, vai ficar, ó, A2 menos AB mais AB menos B2, que de fato, que eu acabei de falar, A2 menos B2. Muito bem. Então, eu vou reescrever aqui, tá? Essa expressão mais A2 menos B2 sobre... Também eu vejo no meu denominador que eu tenho o termo 2, é um termo comum, então eu posso colocar em evidência 2 que multiplica B mais 1, certo? Então, aqui em cima, olha, esse B ao quadrado vai embora com esse menos B ao quadrado, então eu vou ficar com 2A ao quadrado mais AB sobre 2B mais 1. Ora, no numerador agora, aqui, né, eu tenho, então, o fator comum, o A, certo? Então, vai ficar o A em evidência, então vai ficar 2A mais o B, certo? Sobre 2 que multiplica B mais 1, né? E aí, a gente, então, vai ter A, 2A mais B sobre 2B mais 1 e não podemos fazer mais nada. Bom, a letra C, eu tenho a minha fração aqui, algébrica, e eu quero simplificar.
Então, olha só, no numerador eu tenho o termo comum, que é o 3, né? Vai ficar 2x mais 1, certo? E no denominador eu também tenho o termo comum, que é o 3, que vai ficar, então, x mais 2. Ora, eu não posso fazer nada aqui, porque eu tenho uma soma no meio, né? Então, eu não posso cortar esse x com esse x nunca. Mas esse 3 multiplica todo esse termo e esse 3 também multiplica todo esse termo. Então, aí sim eu posso simplificar esse 3, dividir esse 3 por esse 3, e sobrou 2x mais 1 sobre x mais 2. Muito bem. Agora, a letra D, nós temos novamente o que eu falei lá no outro item, uma diferença entre dois quadrados, então vai ficar x ao quadrado menos 9, e no denominador temos x ao quadrado menos 9, né, ó, um termo exatamente igual ao denominador, então isso aqui dá 1. Na letra E, então eu tenho aqui, eu vou fazer o MMC nessa soma. Então, eu vou ter aqui, olha, A menos 2 vezes A menos 2, certo? Aqui vai ficar A menos 2 e aqui vai ser A mais 2. Mais A mais 2 vezes A mais 2. Muito bem. Sobre A menos 2 e A mais 2. Então, em cima vai ficar, olha, fazendo a distributiva aqui, A ao quadrado, menos 2A, mais 4, né, ó, menos com menos na multiplicação da positivo, mais A ao quadrado, mais 2A, mais 4. Isso aqui dividido por A menos 2, A mais 2, né? Então, aqui eu vou ter A ao quadrado menos 4A mais 4, mais A ao quadrado mais 4A mais 4, sobre A menos 2, A mais 2. Então, esse menos 4A vai embora com esse mais 4A. Eu fiquei com 2A ao quadrado mais 8 sobre A menos 2 e A mais 2. Em cima eu posso colocar o 2 em evidência. 2 que multiplica A ao quadrado mais 4, certo? Sobre o embaixo vai ficar A menos 2 e A mais 2. Pronto. Eu agora também não posso fazer mais nada. A letra F, a gente está com um espacinho bem reduzido aqui, mas vamos ver se fica bem legível. Aqui em cima, pessoal, no numerador, eu tenho um trinômio do quadrado perfeito. Vamos relembrar um pouquinho de fatoração. Esse termo aqui é a soma e esse termo aqui é o produto. Então, eu preciso encontrar dois números cuja soma dê 5 e o produto dê 6. Por exemplo, x mais 3 vezes x mais 2. Olha, 3 mais 2, 5, daqui, 5x. 3 vezes 2, 6, está aqui. Isso sobre x mais 3. Então, eu tenho esse termo igual a esse termo. Então, na letra F, essa fração simplificada é igual a x mais 2. Na letra G, tenho aqui uma divisão, né, entre essas frações algébricas. E antes de mais nada, eu vou reescrever, olha. Repete o primeiro termo, troca o sinal e inverte o segundo termo. Certo? Eu posso ainda aqui no meu denominador, aqui 25, né? É uma diferença entre dois quadrados. Então, 2x mais 5, x menos 5, vezes x menos 5 sobre 8. Bom, eu percebo que esse x menos 5 eu posso dividir por esse x menos 5. Esse 2 e 8 divido por 2, isso aqui vai dar 1. Esse aqui vai dar 4. Então, essa expressão aqui, simplificada, fica igual a 1 sobre 4
x mais 5. Ok? Muito bem. A letra H, por exemplo, eu vou colocar em evidência aqui, olha, no meu numerador aqui, eu posso colocar o 3, né, o termo comum aqui, o 6, o 9 é o 3, x ao quadrado é comum nesses dois termos, e o y ao quadrado também é comum. Então, aqui ficou 2y menos 3x, dividido por 3x ao quadrado e y ao quadrado. Posso dividir esse termo por esse termo, e essa expressão toda, então, é igual a 2y menos 3x. Então, percebem? É por isso que o nome é simplificar, né? Você tem essa expressão aqui, e ela é equivalente a essa daqui, né? Eu simplifiquei. Bom, o número 2, vamos fazer alguns exercícios que envolvam radiciação. Então, ó, uma multiplicação aqui, ó, distributiva, certo? Então, ó, raiz de x vezes raiz de 2x menos raiz de x vezes raiz de x. Lembra lá da nossa regrinha? Mesmo radical de mesmo índice, eu mantenho e multiplico os radicandos. 2x vezes x menos, mantenho aqui, ó, radical de mesmo índice e multiplico os radicandos. Então, isso aqui vai ser igual a raiz de 2x ao quadrado menos raiz de x ao quadrado, né? Porque é a mesma base, soma-se os expoentes, 1 mais 1, 2, tá aqui. Então, a gente sabe que esse x ao quadrado eu posso estar simplificando aqui na minha raiz, então, x raiz de 2, né? Menos x. Tá aqui a resposta. Se eu ainda quiser colocar uma resposta mais simplificada, coloco o x em evidência, raiz de 2 menos 1, tá? Bom, a letra B, eu vou fazer também a distributiva, tá? E vamos lá, então. Raiz de x, mesmo radical, deixa eu só apagar aqui. Então, aqui vai ficar, eu tenho 2, raiz de x vezes x, mais raiz de x vezes y, menos, ó, 2 vezes 2, 4, raiz de x vezes y, menos 2, raiz de y vezes y, certo? Então, aqui vai ficar 2 raiz de x ao quadrado, mais raiz de xy, menos 4 raiz de xy, menos 2 raiz de y ao quadrado. Então, simplificando, né? Tirando da raiz 2x. Agora, ó, vou fazer aquela subtração, né? Eu tenho mesmo radicando, que é o xy, mesmo radical com o mesmo índice. Então, eu vou subtrair os fatores. Quando não aparece nada aqui, é como se tivesse o 1. Então, 1 menos 4 dá menos 3, raiz de xy menos 2y. E acabou. O número 3, então, eu tenho um exercício um pouco mais, digamos, rebuscado, tá? Eu tenho aqui um produto notável, né? Então, vamos lembrar de produto notável, é uma soma, certo? Então, o primeiro termo ao quadrado, andando bem devagar, mais raiz de 13, isso tudo aqui ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, certo? Mais o segundo termo ao quadrado. Então, olha, essa raiz quadrada vai embora com esse quadrado, vai ficar 7 mais raiz de 13. Mais, olha, mesmo radical com o mesmo índice, então, ó, 2. E eu vou multiplicar os radicandos, que é 7 mais raiz de 13, vezes 7 menos raiz de 13. Então, olha, tudo pausadamente aqui para a gente não ter erro. Mas, simplifico aqui, 7 menos raiz de 13.
Então, 7 mais 7, 14. Essa raiz de 13 vai embora com essa raiz de 13, menos essa raiz de 13. Então, eu vou ficar aqui, ó, mais 2 vezes 7 vezes 7, 49, certo? É uma diferença também entre dois quadrados, né? Os termos do meio, eles se anulam, ó. Mais 7, menos 7, raiz de 13, né? Aqui vai ficar, olha, 7 vezes 7, 49, menos 7, raiz de 13. Mais 7, raiz de 13, isso vai se anular, menos a raiz de 13 ao quadrado, que vai dar 13. Então, aqui a gente vai ter 14 mais 2, raiz de 36. Então, olha, 14 mais raiz de 36 é 6. Então, isso aqui vai ficar 14 mais 2 vezes 6. 14 mais 12, que vai ser igual a 26. Então, pessoal, era isso, né? Alguns exercícios para que vocês possam treinar e perceber, né, a dinâmica desse tipo de exercício, para que não tenha tantas dúvidas ou nenhuma, né? Esse é o objetivo, na hora de vocês fazerem sozinhos, tá bom? Um abraço.